Vamos lá, pessoal. Políticas de saúde. Primeiro vamos entender a rede de frio, Política Nacional de Imunização, PNI, para entendermos posteriormente os calendários vacinais. Eu tenho que entender primeiro como é que essa vacina chega até a mim, como é que eu conservo essa vacina para poder aplicá-la com a propriedade de defesa. Vamos lá. Primeira questão, eu peço para você diferenciar o processo passivo do processo ativo de imunização. Primeiro, imunizar significa estimular, oferecer defesa. Antígeno é qualquer invasor do meu organismo que estimule o corpo a produzir anticorpos, que são proteínas, células de defesa. Então, suponha que o coronavírus está querendo me parasitar, ele é um antígeno. O meu corpo responde com a produção de anticorpos, de células de defesa. Aí, não é? Vamos ter uma verdadeira guerra, onde só saberemos quem vai ganhar com o passar do tempo ali das manifestações. Tá certo? Então vamos agora entender o mecanismo passivo e o mecanismo ativo dos anticorpos de imunização. Passivo, eu recebo o anticorpo pronto. Ativo, eu ainda vou produzir esse anticorpo. O mecanismo passivo, ele não cria memória imunológica. O que é memória imunológica? Aprender as características do antígeno que quer te parasitar. Já o mecanismo ativo, ele cria memória imunológica. Eu tenho o mecanismo passivo e ativo, tanto natural como artificialmente. Vamos lá. Passivo natural, aleitamento materno. A mãe oferece anticorpos para o bebê pelo leite, daí uma outra vantagem do aleitamento. Por exemplo, a mãe toma vacina triviral no puerpério, sarampo, cachumba, rubéola. O bebê só tem estrutura para tomar essa vacina com 1 ano. E em locais que tem circulação viral, como o Ceará, infelizmente é epidêmico para o sarampo, antecipa-se para 6 meses. É uma proteção muito boa, principalmente no que diz respeito ao sarampo, que é uma doença grave da infância. Por que natural, Fernando? Porque é um mecanismo natural do corpo, aleitamento materno. Artificial, os soros. Damos exemplo, as picadas de animais peçonhentos. Instituto Butantan, em São Paulo. Vamos lá, para você entender como um soro é fabricado. O cavalo é um animal imune à picada de cobras. Então vamos lá, eu quero produzir o soro antibotrópico contra picadas de jararacas, animal peçonhento mais comum. Pega-se o veneno da jararaca e inocula-se propositalmente no cavalo. O cavalo produz anticorpos contra aquele veneno como resposta. É feita posteriormente uma punção do sangue desse cavalo com os anticorpos prontos e uma centrifugação, separando os elementos figurados do soro. E o soro pode ser aplicado em uma pessoa com anticorpos prontos e esses anticorpos eliminam o veneno da cobra. Agora não cria a memória. E a pessoa levar 10 picadas de cobras, ela tem que ir no hospital tomar 10 vezes o soro. Agora vamos para os mecanismos ativos. Ativo natural. Você já deve ter ouvido falar que catapora só pega uma vez. E é verdade. Porque quando você se livra da doença, os seus anticorpos aprenderam características daquele micro-organismo. Então, quando ele tentar te parasitar novamente, ele não consegue. Porque eu já tenho um exército pronto de memória ali para combatê-lo. Artificial, vacinas. Vacinas. As vacinas, elas são produzidas no micro-organismo causador da doença. Do micro-organismo causador da doença. Tá bom? Então, eu tenho vacinas que são vivas e vacinas que são mortas. Vou explicar agora para vocês. A vacina viva, como o próprio nome diz, ou atenuada, ela é composta por micro-organismos vivos da doença que eu quero combater, jogados ali no organismo. Só que esses micro-organismos vivos, eles não têm a capacidade de concretizar a doença. Eles têm a capacidade de induzir o corpo a produzir anticorpos. Micro-organismo inativado e morto, o nome também já te explica. Eu estou jogando ali naquele organismo micro-organismos mortos que têm a capacidade de produzir doenças. Eu tenho prós e tenho contras na imunização ativa e na imunização não é morta, inativada. Ativa, atenuada, são sinônimos.
As vacinas vivas, elas imunizam com poucas doses. Por exemplo, BCG, tuberculose, uma dose. Febre amarela, uma dose. Isso é uma vantagem. Agora, em contrapartida, podem aparecer no corpo sintomas da doença que eu estou querendo prevenir. Por exemplo, apliquei febre amarela com 9 meses no norte do país. Podem aparecer no corpo daquela pessoa sintomas da febre amarela, como efeitos adversos da doença que eu estou querendo evitar. Agora, inativada, a vantagem é não aparecer esses sintomas da doença que eu estou querendo evitar. Agora, a desvantagem é a aplicação de muitas doses para imunização. Por exemplo, poliomielite, VIP, 3 doses. Pneumocócica, 3 doses. Meningocócica, 2 doses. Tá bom? Estou explicando novamente para você entender. Vacina atenuada ou viva ou ativa, o micro-organismo está vivo no componente, mas ele não tem a capacidade de causar a doença. Podem aparecer sintomas da doença que eu estou querendo evitar, como efeito adverso. Desvantagem disso. A vantagem, poucas doses para concretizar a imunização. Já a imunização inativada, morta, o micro-organismo ele não tem a capacidade de trazer sintomas da doença que eu estou querendo evitar, mas em contrapartida eu necessito de muitas doses para haver ali a imunização, tá bom? Então vamos aqui para a questão de número 3. Expliquei a questão 2. A questão 3 ela fala da organização da geladeira de vacina. Olha, a geladeira é um componente essencial na prática em rede de frio. A geladeira, ela armazena o alimento na sua casa, assim como a geladeira nossa de vacina vai armazenar o nosso material de trabalho, que são os imunocomponentes. Pode ser uma geladeira dessas domésticas? Pode, desde que seja adaptada somente a receber os imunobiológicos. Só vacina e seus derivados dentro da geladeira. Primeiro, eu tenho algumas regras para a geladeira, ela está afastada da parede de 15 a 20 centímetros, ela não pode ter gambiarra, texto, tomada exclusiva. Ela não pode estar voltada para uma fonte de luz solar, por exemplo, uma janela próxima com o sol batendo, porque vai alterar a temperatura. Ela não pode também ter esses populares calços, deixando pensa. Tem toda essa organização. Assim como a gente descongela e limpa a geladeira da nossa casa, a gente também tem que descongelar e limpar a geladeira de vacina. Isso ocorre a cada 15 dias ou quando a camada de gelo no congelador atingir 0,5 centímetros. Tem geladeiras que não criam mais aquela camada de gelo, então a gente exclui essa parte do 0,5 e trabalha apenas com os 15 dias para a limpeza. Tá certo? Então veja, a geladeira eu tenho que evitar ao máximo abri-la. Eu só abro a geladeira de vacina 2 vezes durante a minha rotina de trabalho. Quando eu chego para trabalhar e quando eu vou embora. E as vacinas, Fernando, eu guardo aonde? No instrumento chamado caixa térmica. Aí a caixa térmica consegue conservar a vacina como a geladeira consegue? Sim, desde que eu monte direitinho a caixa térmica com as baterias de gelo, que ficam no congelador da geladeira. Então no congelador eu vou colocar as baterias de gelo para montar a minha caixa térmica. Eu vou imunizar alguém no sítio, então não vou levar a geladeira no ombro nem numa carroça. Eu levo a caixa térmica montadinha com as baterias e as vacinas dentro e sustenta na mesma temperatura. Qual a temperatura? Importantíssimo isso. Mais 2 a mais 8 graus Celsius. De preferência mais 5. Como é que eu sei essa temperatura, Fernando? Eu vou ter um termômetro em cima da geladeira com um bulbo entre a primeira e a segunda prateleira. Então aqui eu tenho primeira prateleira, segunda prateleira, terceira prateleira e a gaveta. Vamos lá. Na porta eu não coloco nada. Primeira prateleira também não coloco nada. Segunda prateleira eu vou colocar as vacinas virais. As vacinas que imunizam contra doenças causadas por vírus. Triviral, sarampo, cachumba, rubéola. 3 doenças virais. Então eu coloco na segunda prateleira. Hepatite B, hepatite, vírus, segunda prateleira. Tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola, varicela. 4 doenças virais, segunda prateleira. Quando descobrirem coronavírus, também coloco na segunda prateleira. Vacinas que podem ficar em temperaturas negativas. Você não falou que é mais 2 a mais 8, mas pequenas variações a gente aceita. Então aceita são variações enormes. Terceira prateleira, as vacinas que oferecem proteção contra doenças bacterianas. BCG, protege contra tuberculose. Tuberculose, bactéria. Pneumocócica, pneumonia, bactéria. Meningocócica, meningite.
bactéria. Então guarda, DTP, difteria, tétano, coqueluche, 3 clássicas doenças bacterianas. Colocamos na terceira prateleira. Terceira prateleira, essas vacinas não podem ficar em temperaturas negativas. Por isso que elas ficam mais abaixo. Quanto mais acima o componente ficar, mais frio ele recebe. Aí vem a lógica agora das garrafas na parte de baixo. Eu retiro a gaveta da geladeira e coloco garrafas com água e corante. O corante é para ninguém beber. Essas garrafas de água vão fazer a convecção do ar, isso é um conceito da física. Para o ar frio subir e o ar quente descer. Então por isso que carne na sua casa você coloca no congelador e as frutas e as verduras na gaveta. Porque a parte de cima oferece mais frio ao componente. Tá bom? Então é assim que a gente organiza uma geladeira de vacina. Era um conteúdo pedido na questão 3. Questão 4 já expliquei. Quando eu expliquei a 1, eu expliquei a 4. A vacinação confere ao indivíduo um tipo de imunidade denominada de quê? A vacinação é imunidade ativa, porque vai produzir anticorpos. Letra E, perdão. Eu poderia até enfeitar colocando ativa artificial. E a questão 5, qual é a temperatura dessa geladeira de vacina? Também já dei a resposta na minha explicação. Temperatura de mais 2 a mais 8 graus Celsius. O termômetro ele me dá a temperatura do momento, ele me dá a temperatura máxima e me dá a temperatura mínima, né? E me dá a temperatura mínima. Vamos lá, a temperatura do momento é a temperatura daquele instante na geladeira. Temperatura máxima é a maior temperatura que a geladeira atingiu num ciclo. E mínima a menor temperatura que a geladeira atingiu num ciclo. Eu falei para vocês que a gente verifica essa temperatura quando chega e quando sai do trabalho. Então vamos lá. Saí do trabalho às 17 horas. Olhei a geladeira. A temperatura do momento estava mais 5, né? E a temperatura máxima estava mais 9. Ou seja, entre 7 da manhã e 5 da tarde, a maior temperatura que a geladeira atingiu foi mais 9 graus. A temperatura mínima, vamos lá, estava menos 3. E a menor temperatura que a geladeira atingiu no ciclo foi menos 3 graus Celsius. Tá certo? Aí aperta um reset para o relógio, para o termômetro fazer uma nova leitura. Cheguei 7 horas da manhã, temperatura do momento, mais 6, tá boa, tá. Temperatura máxima, mais 10, ou seja, mais 10 graus Celsius foi a maior temperatura que a geladeira atingiu entre 5 da tarde e 7 da manhã. E a mínima, menos 2. Então, menos 2 foi a menor temperatura que a geladeira teve ali durante aquele intervalo entre 5 da tarde e 7 da manhã. Valeu!